programa Direito em Foco da Doctron TV, recebendo hoje o egresso advogado Tiago Neves Monteiro. Tiago, seja bem-vindo ao nosso programa, uma honra te receber aqui hoje, né? Você como um egresso de destaque, né, do nosso curso de Direito, pela primeira vez no nosso programa. Então, eu queria demonstrar aqui a satisfação em te receber para poder contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, um pouquinho da sua trajetória profissional, para o nosso estudante de Direito, mas também de uma forma geral para o nosso cidadão do dia a dia, que muitas vezes precisa de um profissional para poder solucionar uma demanda, um problema. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu quero cumprimentar as pessoas que nos assistem, ao professor Oscar e à Rede Doctron, que me deu essa oportunidade, né, de estar aqui contando um pouco da minha história, da minha trajetória profissional na advocacia, uma profissão que eu tanto amo exercer. Estou retornando à casa aí da Rede Doctron, que contribuiu muito para o meu crescimento acadêmico e foi um fator preponderante que trouxe a experiência acadêmica e, na época, prática para eu poder exercer essa profissão atualmente. Tiago, como praxe do programa, né, como é a primeira vez que o entrevistado, né, vem aqui, a gente pede para ele próprio contar um pouquinho da trajetória acadêmica, né, para poder a gente situar, né, todo esse esforço, né, que tem aí ao longo de 5 anos para poder se formar, para, de alguma forma, permitir, né, que um profissional como você hoje possa atuar na advocacia de uma maneira satisfatória. Correto. A minha vida foi sempre marcada não só dessa instrução acadêmica, mas também na instrução prática. Eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo. A minha família, eu venho de uma família que mexe com vendas de seguro. Então, eu desde muito novo ajudei o meu pai no escritório dele, sempre tive contato com pessoas, com problemas que se instauravam no dia a dia, com regulação de documentos. Então, isso foi um fator primordial para me fazer optar pelo curso de Direito. Então, eu optei por esse curso de Direito, comecei ele aqui na antiga FIC, né, atual Rede Doctron, e quando eu comecei esse curso de Direito, os meus olhos se abriram, porque a comunidade, o curso de Direito é muito amplo, então a comunidade operadora do Direito pensa muito no curso de Direito como experiência pessoal para o seu empreendimento, mas também as oportunidades de concurso ou até mesmo a advocacia. Mas os meus olhos se abriram para o concurso público. Então, eu comecei uma rotina de estudos para tentar concursos públicos. Na época, eu fiz o concurso da Prefeitura de Caratinga, prestei o concurso, fui aprovado, atuei na área de tributação aqui em Caratinga um tempo. Logo em seguida, com a preparação, né, que eu fui fazendo em conjunto com os ensinos da faculdade, que me preparou, eu fiz o concurso da Polícia Militar, passei na Polícia Militar, fiquei um tempo também, até que eu pedi baixa da Polícia Militar para montar o meu escritório de advocacia. Hoje é o Neves Monteiro Advocacia, profissão, né, a profissão de advogado que eu atuo há 8 anos na área de advocacia civil e empresarial. Hoje, o escritório, a gente tem uma equipe de advogados, né, e associados e parceiros e estagiários que a gente está gerindo em diversas áreas, né, com essa atuação ampla no mercado. E é isso, e eu estou hoje na advocacia, amo essa profissão, fui fisgado por ela quando comecei o curso, né, aqui na Rede Doctron, e a gente vem com o tempo disseminando uma política de advocacia preventiva, que é uma advocacia que não é um ramo do direito, mas é uma ideologia que os operadores do direito, com o tempo, começam a enxergar a complexidade dos problemas que existem no dia a dia das pessoas, e eles podem enxergar de uma forma mais ampla como que você vai regular aquele problema e trazer uma solução antes de se tornar um litígio. Então, é uma política que eu venho ampliando desde o início do meu escritório. Eu presto assessorias para algumas empresas
mas eu vejo que essa assessoria ela está muito voltada para o empreendimento. O brasileiro ainda não percebeu que ele pode procurar um profissional, o advogado, para fazer uma consulta específica de um tema e poder preveni-lo de arcar com uma despesa muito alta em uma demanda futura, em uma despesa, em um processo custoso, em um processo demorado. Né? A gente tem aqui no Brasil uma cultura de litigância muito forte. O brasileiro não aprendeu a atuar de uma forma conciliatória, de uma forma amigável, de antever o problema, né? Então isso tem trazido, na minha visão, um grande prejuízo para o Poder Judiciário e para o jurisdicionado em si, que esperam do Judiciário uma efetividade, esperam do Judiciário uma atuação mais consistente, e por falta dessa cultura e dessa implantação pelos operadores de direito de uma política de advocacia preventiva, acabam que todas as demandas são direcionadas, né, para resolver perante o juiz. E é isso que a gente vem trabalhando com o tempo, tentando implantar e tentando modificar na nossa sociedade, contribuindo com a nossa sociedade. A gente, inclusive, vê em países desenvolvidos que os índices de demanda são bem menores nos Estados Unidos e em outros países, são bem menores, e eles conseguem gerir esse problema e esse risco de uma demanda de uma forma muito melhor que a gente. Então, é uma situação complexa e muito ampla, mas que o operador, o advogado, que pega uma certa prática, uma certa experiência, em conjunto com essa formação acadêmica teórica, ele consegue trazer isso para o nosso dia a dia. Só para você ter noção, hoje na atual estrutura curricular do curso, a gente tem um componente curricular que é formas consensuais de solução de conflito. O que vem, de alguma forma, encampar a ideia do novo CPC, né, o novo Código de Processo Civil, a questão da mediação, da conciliação, da negociação. Então, a advocacia, ela, né, tem que abraçar essa causa justamente para poder evitar esse acúmulo de demandas judiciais. Correto. Em que se paralisa, né, situações importantes que, de alguma forma, aqueles que têm interesse na solução de um conflito não conseguem. Né? Você não consegue ter uma solução rápida, né, por via judicial. Correto. Então, se você pode parar, pensar, né, antes de tomar uma decisão, essa orientação de procurar um advogado para poder consultar, né, ela é fundamental, né, em todas as situações que você vai participar, em que tem algum tipo de interesse que seja controverso. É importante que você tenha um profissional para poder orientar. Né? A gente sempre fala, né, precisa de um advogado, procure um advogado da sua confiança, um advogado que você tenha acesso, para justamente você ter a clareza e a transparência, em especial para poder evitar uma surpresa negativa. Com certeza. Porque a grande questão quando você vai fazer um negócio é você não ter uma surpresa negativa. Então, a advocacia preventiva tem seu espaço, né, ela cada vez mais tem crescido, porque a estrutura, né, de tomada de decisão, ela está necessitando. Olha o Sejusc em Caratinga, né, hoje, né, aqui a Casa do Cidadão, aqui, que é o nosso núcleo de prática, antes de entrar com a ação, a gente chama as partes, a gente tenta compor. A gente tem feito agora aí as semanas de conciliação. Em novembro agora também a semana de conciliação, né, dos tribunais. Então a gente tem que fomentar. Né? Tem muito processo parado aí na justiça, né, clamando para ser solucionado. E profissionais, né, que pensam, como você está destacando, são fundamentais para que a gente possa alcançar esse resultado. E você já iniciou a sua fala em relação à trajetória acadêmica, mas o que você tem estudado aí, né? Você fez uma pós, qual que é, né, o ambiente de estudo que você gosta e que você quer fomentar também uma discussão aí para os nossos telespectadores? Então, eu concluí no ano passado uma pós-graduação em Advocacia Civil e eu, nessa pós, eu apresentei um TCC voltado justamente para essa questão da efetividade do Poder Judiciário. Na abordagem que eu fiz, fala sobre a possibilidade do Judiciário flexibilizar
a empenhorabilidade de um salário para poder saldar um débito, né, de um credor que vem pleitear esse pagamento em demanda judicial. Atualmente, o STJ está entendendo que pode sim fazer uma penhora de até 30%, que seria equiparada a uma margem consignável, que a pessoa teria ela disponível para pagamento de parcelas e de dívidas. De empréstimo, né? De empréstimo, né? Equiparada a um empréstimo. Então, tem entendido, por analogia, que esses 30% não fariam falta para o devedor no dia a dia dele, né? No sustento dele e da família dele. Quando eu defendi a minha tese, ela ainda não era um entendimento pacificado. Ainda tinha muitas discussões, os juízes tinham receio de aplicar, porque a lei é expressa em defesa a essa remuneração, né, a essa impossibilidade, mas a gente vê, justamente pela questão do judiciário estar lotado de demandas, eles estão buscando meios de poder flexibilizar a norma para trazer essa efetividade para o jurisdicionado. Então, por isso que eu falo, a advocacia preventiva é a solução, né, a longo prazo dessa questão, porque a gente consegue evitar esse excesso de demandas e, com isso, essas flexibilizações constitucionais do direito, elas vão deixar de existir. Não vai ter a necessidade do Poder Judiciário deixar um direito que está previsto constitucional do cidadão, modificar ele para poder dar maior efetividade para um procedimento que já era para ser eficaz, né? Então, é isso que eu venho estudando, essa possibilidade de dar maior efetividade, resultado para o cidadão nessas demandas, mesmo que elas não vão para essa seara judicial, que elas fiquem conforme, né, o professor aí considerou, na esfera da conciliação, que é muito importante apresentar isso para os estudantes de direito hoje, com essa grade curricular, né, que a Rede Docton está fazendo, de mostrar os caminhos que tem, que não é só o litígio, mas tem essa política de conciliação, que todos os órgãos têm buscado. A gente vê, igual o professor indicou, o Sejus, que lá no Juizado Especial tem o procedimento de tentar conciliação. O novo CPC veio inovando no direito de família, falando da obrigatoriedade em ter audiência de conciliação para tentar compor o problema, né, entre as famílias, até porque ali tem um direito emocional envolvido e que talvez resolva-se com a conciliação. Tem que ter um acompanhamento, né? Isso, Não é só dar uma sentença, né? Isso. A sentença pode terminar o problema do processo ali em si, mas não termina o problema da família. Isso. Continua. Né? A sentença tem dois lados, tem o lado que se beneficia e o lado que não, apesar que o juiz ele tenta ser imparcial a todo momento e fazer justiça. Mas essa questão de justiça é subjetiva, né? Igual a gente estuda aí no início do curso, que a justiça é subjetiva. Mas é isso que a gente tem tentado abarcar aí nos nossos estudos. Qual foi a principal dificuldade que você teve quando você iniciou a advocacia? Entendi. Eu fui um pouco privilegiado. Quando eu saí do meu concurso, né, da minha estabilidade do concurso público, eu já vinha fazendo contatos com pessoas, com empresários, até pelo próprio curso que eu vinha, né, desenvolvendo para efetivar o curso de Direito, a gente já vai aprendendo essa necessidade de fazer essas parcerias. Então, eu já vim fazendo essas parcerias, esses contatos, ampliando a minha rede de contatos. E quando eu saí da advocacia, quando eu saí da polícia e fui exercer a advocacia, eu já tinha um público que seria minha clientela, porque eu comecei prestando esse tipo de assessoria empresarial, que é muito conexo com a assessoria, com a advocacia preventiva, que tanto eu falei aqui. Então eu consegui me estabelecer no mercado dessa forma, e aí com o tempo, que é o que todo mundo tem dificuldade, de angariar clientela. Então eu consegui me estabelecer com essas assessorias, e com o tempo a dificuldade é de direcionar seus esforços para conseguir clientela, de achar qual a sua melhor área de atuação, qual a necessidade da sociedade que você pode inovar em uma área de atuação que você vai fazer diferença. Isso está muito atrelado ao seu dia a dia, as pessoas que você convive,
Tem um ditado entre os estudantes de direito, os profissionais, que não é a gente que escolhe o ramo, é o ramo que nos escolhe, né? Então, assim, eu já saí atuando nessa área de assessoria empresarial, direito empresarial, e aí agora que eu ampliei, a gente tem um escritório que atua em todas as áreas, profissionais especializados em todas as áreas, e a gente vai pegando esse know-how, essa experiência, para poder ampliar a clientela. Eu vi que você trouxe um livro aí, uma indicação bibliográfica para você deixar para os nossos estudantes de direito, mas para o profissional de direito de uma forma geral. Isso, é um Código de Processo Civil comentado, Cristiano Inhofe. Ele não é um autor muito conhecido da nossa região, é um autor mais moderno, é um autor, ele é do sul do Brasil, mas em pesquisas que eu fiz, né, nos sites, em outras doutrinas, eu acabei descobrindo esse autor e tem me ajudado muito essa obra na prática, porque ela é uma obra comentada, anotada, jurisreferenciada. Então ela me ajuda no dia a dia a interpretar a lei, que é fria, que muitas vezes a gente que é operador do direito sabe que ela não é aplicada da forma que está escrita, igual eu acabei de defender anteriormente, a flexibilização que houve da empenhorabilidade salarial. Isso daí, se for olhar a legislação, não poderia ocorrer, e com a interpretação das várias normas que existem, a gente consegue entender como que foi essa aplicação. E esse livro aqui ajuda dessa forma. O advogado tem que estudar sempre, né, Thiago? Não para não. E nessas questões, principalmente que são mais complexas, né, o estudo da doutrina, né, da legislação, a jurisprudência, elas conduzem, né, o profissional para uma área mais segura, né? Você sempre vai encontrar uma situação peculiar, num sentido e no outro. Então, perceber como é que os tribunais decidem, perceber o que é razoável, né, acaba contribuindo para você, pelo menos, cientificar para o seu cliente qual é a chance, né, de sucesso daquela causa, para ele não se surpreender, como eu disse anteriormente, negativamente. Acreditar que tem um resultado e, na verdade, o resultado pode ser um pouco diferente. Isso daí é muito difícil para o profissional, para o advogado, porque todas as pessoas chegam querendo saber qual que é a possibilidade de ganhar a demanda, do meu êxito nessa demanda. E assim, quando a gente vai para o judiciário, tem uma dificuldade de a gente poder falar com certeza o que vai acontecer. É por isso que a gente faz essas consultas nas jurisprudências, para pegar casos semelhantes, para poder aplicar e dar uma certa segurança jurídica para o nosso cliente que está ali, querendo saber até que ponto é viável ou não entrar com a demanda. Então, por isso que a advocacia preventiva, reafirmo aí, e falar que ela é muito importante, que a gente consegue prevenir esse problema antes de ir para o judiciário, que lá a gente não sabe o que vai acontecer muitas vezes. Apesar de o novo CPC e até o CPC antigo tentar, através de incidentes de demanda repetitivas, de súmulas, de jurisprudência, pacificar alguns entendimentos, a gente sabe que na prática, mesmo havendo essa pacificação, essa tentativa de segurança jurídica, não acontece de forma tão eficaz. Sempre aparece uma novidade que vai destoar daquele caso ali que serviu de referência, né? É verdade, sempre tem uma surpresa. E qual é a reflexão que você vai deixar aí para o nosso estudante de direito, para o nosso egresso, para a nossa egressa, para a sociedade de um modo geral aí? Isso, eu queria pedir licença para passar duas reflexões, uma para o estudante de direito, que é para ele se conscientizar que ele não lida com problemas, ele lida sim com pessoas. Então ele tem que ter essa disponibilidade de entender o problema daquela pessoa, de conhecer a história, de batalhar pelo que o cliente dele acredita, né? Lógico que não pode interferir os seus princípios éticos profissionais, mas dentro desses princípios batalhar, abraçar aquela causa, ser amigo do seu cliente, mostrar que você está ali do lado dele, né? Para conseguir o máximo de esforço possível para atendê-lo e achar uma solução para o problema dele. Também eu oriento os estudantes a não ficarem somente adestritos ao conhecimento técnico jurídico. Ele é muito importante,
porém não é sinônimo de sucesso. Hoje em dia eu entendo que o profissional do direito, principalmente o advogado, ele tem que ter um conhecimento em empreendedorismo, em marketing, em gestão de pessoas e emoções. Então, assim, é uma formação muito maior que ele demanda buscar esse conhecimento em outras áreas para poder justamente se estabelecer no mercado. E para o público em geral, tem aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Eu acredito que o professor já deve ter ouvido falar, é coisa dos antigos, mas tem tudo a ver com o que eu falei, que é o quê? Buscar um profissional, quando você tem dúvida, especializado naquilo ali, para poder te prestar uma consultoria, para poder entender o seu problema, raciocinar em conjunto com você a melhor estratégia para resolver aquela demanda, aquela situação que você está, que às vezes está tirando o seu sono, que às vezes está te dando uma certa aflição, um certo constrangimento, mas procure um profissional de confiança e previna. Essa é a ideia e a política que eu tenho tentado implantar e que eu trago hoje para o programa de mensagem para o público em geral. Doutor Tiago, muito obrigado pela participação. O programa é um pouquinho curto, mas esse espaço vai estar aberto para novas conversas, tá? Já deixo aqui o convite, né, porque é importante as reflexões e as experiências, né, dos nossos profissionais, justamente para a gente poder compartilhar isso com a sociedade. Esse é o objetivo do programa, né, aproximar o direito da sociedade de uma maneira que possa ser entendido, né, ali as suas necessidades, né? Então foi muito bom te receber aqui hoje, fico muito feliz e honrado com a sua presença, tá ok? Ok, fico lisonjeado de estar participando e contribuindo para a academia aí, né, dos operadores de direito e para o público em geral. Estamos sempre à disposição. Ok? O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.